A indústria brasileira teve início de maneira muito modesta no começo do século XIX, quando foram instaladas indústrias siderúrgicas em Minas Gerais e em São Paulo. No final do mesmo século, outras fábricas surgiram no Sudeste, ligadas à produção de baixo valor agregado, como tecidos, velas, alimentos, produtos metalúrgicos e químicos. No início do século XX, houve um movimento sindical expressivo, combativo, o anarco-sindical, que promoveu grandes greves operárias no Rio de Janeiro e em São Paulo. O anarcossindicalismo, ou sindicalismo anarquista, chegou ao Brasil através dos imigrantes italianos. Os anarquistas acreditavam numa sociedade autogerida por trabalhadores democraticamente e que os sindicatos poderiam ser instrumentos de transformação da sociedade em vez do Estado e do capitalismo. Os anarquistas contribuíram naquele período para a criação de sindicatos e iniciar toda uma estruturação de organização sindical em nosso país. O Brasil começou a se industrializar de verdade depois da grave crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Na época, a economia brasileira era baseada em produtos agrícolas, principalmente o café. E a crise mundial de 29 nos pegou despreparados. O preço do café despencou e ficamos no prejuízo com milhares de desempregados. Para evitar a exposição do país a novas crises, Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil em 1930, disposto a nos tornar uma potência industrial. Só para lembrar, Getúlio Vargas assumiu depois de um golpe de Estado que derrubou o então presidente Washington Luiz. Mas isso é outra história. Claramente o Estado Nacional, naquele momento, ele prioriza a indústria nacional. E pau no café, pau no açúcar, pau no algodão. Você tem que fazer um conjunto de políticas industrial, financeira, creditícia, para poder ir desbloqueando, né, todas as dificuldades criadas por aquilo que nós usávamos mais a expressão do imperialismo. Getúlio Vargas sabia da importância de uma siderúrgica de grande porte para alavancar a indústria brasileira. Em 1937, Vargas tornou-se ditador, instituiu o chamado Estado Novo. Criou a Justiça do Trabalho, institucionalizou os sindicatos ligados ao Ministério do Trabalho, criou a CLT, Consolidações das Leis do Trabalho, que previa jornada de 8 horas, descanso semanal, férias, salário mínimo. Ele inventou um apoio popular para ele que não existia. É necessário reconhecer que muito de bom que temos hoje veio daquela mudança que houve na estrutura sindical em nosso país. Ele entrega para os trabalhadores a CLT, que é um conjunto robusto, muito vigoroso de direitos, incluindo nisso uma base salarial, que é o salário mínimo, né? Em troca de que você tem que ter um movimento sindical mais adaptado a um processo de industrialização. Com Getúlio, na verdade, se abre a perspectiva de organização dos trabalhadores nas cidades. E vamos lembrar que, na verdade, Getúlio teve que construir um projeto urbano industrial, mas havia uma oposição muito grande à expansão industrial, à luta pela industrialização, que vinha justamente dos cafeicultores, né, dos proprietários rurais, que eram contra a industrialização, contra os direitos dos trabalhistas. Em 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial, o que tornou mais urgente a necessidade de se industrializar o país. No período, a importação ficou comprometida e a saída era produzir por aqui mesmo. E para isso, precisávamos de aço em grande quantidade. O Vargas meio que jogava com os alemães e com os americanos para se alinhar durante a Segunda Guerra Mundial. Para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, a primeira siderúrgica moderna e grande do país, o ditador Getúlio Vargas negociou com os dois lados da guerra. Os aliados, liderados pela Inglaterra e Estados Unidos, e os países do eixo, liderados por Adolf Hitler. Ele rifou entre o eixo e os aliados pagaram mais, para sorte nossa. Porque os aliados não sabiam até onde ia a guerra e eles iam precisar de uma siderurgia grande na América Latina. A Companhia Siderúrgica Nacional foi construída sob a tutela dos americanos. Ela foi inaugurada em 1946, depois que Getúlio Vargas já havia sido deposto. Ele voltou ao governo eleito por voto popular em 1951. Ele já havia criado o Conselho Nacional de Petróleo em 1939.
Em 1953, assinou a lei que criou a Petrobras. O grande pulo, a grande elevação de um parque industrial brasileiro ocorreu mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, quando muitas indústrias vieram para cá, depois vieram as indústrias automotivas, junto com as indústrias automotivas vieram as indústrias de autopeças, indústrias químicas, entendeu? Acabou, de uma certa maneira, construindo-se um parque industrial extremamente expressivo. Claro que com isso veio o movimento sindical conjunto. No segundo governo Vargas, começa a criação das chamadas indústrias de base, que são o alicerce, digamos assim, da industrialização que vem depois, durante todos os anos 50. Voltavam Vargas muito mais experientes e declaradamente nacionalista e que tinham um propósito na cabeça, né? Retomar a soberania econômica do país e avançar a industrialização. A industrialização ganha um sentido de construção da nação, de superação da pobreza, de redução da desigualdade, de modernização, de urbanização, da entrada do Brasil na modernidade. Em 1956, o presidente eleito Juscelino Kubitschek investiu mais intensamente no desenvolvimento industrial do Brasil. Ele assumiu o país com o ousado plano de metas, que previa o crescimento de 50 anos em apenas 5. Desenhou uma política industrial na base do que o Vargas tinha deixado feito. Com o JK, a escolha foi a de abertura econômica, né, através de incentivos para a entrada dessas indústrias. Então, ao invés de importar esses bens ou de atrair capitais para construir essas empresas aqui, né, trouxemos essas indústrias montadas para fabricar aqui essas mercadorias que acabaram sendo o símbolo da modernidade, né, que são os automóveis. Ele pega um momento em que as grandes empresas do mundo precisavam abrir filiais no mercado internacional. Então ele vem tudo na mão dele. Junto com diversas fábricas, principalmente as grandes montadoras de automóveis e de caminhões do ABC Paulista, os sindicatos tornavam-se cada vez mais importantes. O emprego industrial cresce profundamente. O trabalho na indústria vai se expandindo ao ponto de colocar os trabalhadores industriais como um dos atores mais importantes do movimento sindical. Já ao final dos anos 50 estava ali mais ou menos clara a semente do novo sindicalismo. Ocorre que essa semente foi, de certa maneira, interrompida pelo golpe de 64. Você sabia? A Carta de Lavoro foi aprovada pelo Partido Fascista do ditador Benito Mussolini em 1927 na Itália? Nela estavam as orientações sobre o corporativismo entre forças produtoras controladas pelo Estado? No século passado, a Carta de Lavoro influenciou, além de Getúlio Vargas, os governos de Portugal, Turquia e França. Eles disseram, olha, o senhor também fez um pronunciamento que nós acompanhamos aqui. Então o senhor não serve como testemunho, o senhor vai ser indiciado também. As conquistas dos sindicatos na década de 1950 e início dos anos 1960 tiveram um duro retrocesso com a queda do presidente João Goulart em março de 1964. Um golpe promovido pelos militares transformou o país numa ditadura imposta sob o peso do chumbo. Com a repressão do governo militar, mais de 2.000 sindicatos sofreram intervenções e perderam o poder político. Muitos deles foram presos, outros desapareceram antes de serem presos também, né? Então, se teve uma repressão muito grande. E, a partir daí, organizar sindicato ou mobilizar o sindicato se transformava numa coisa quase que uma aventura perigosa. Fecharam o sindicato ficou sob intervenção. Tá? Fecharam o estádio da Vila Euclides, não era permitido mais fazer reunião no estádio da Vila Euclides. Então nós tínhamos que fazer reunião lá na igreja matriz, tá? Sobre a proteção divina. Mas mesmo assim, né, nem Deus conseguia nos proteger,
das forças de repressão. O Meneghelli fez um pronunciamento muito pesado e declarou que Figueiredo é um canalha. Aí no dia seguinte o Estadão estampou. Meneghelli chama o Figueiredo de canalha. O Meneghelli é convocado para a Polícia Federal. Ele é indiciado na Justiça. Ele é indiciado na Justiça Militar e eu fui ser testemunha dele. E ao chegar lá para ser testemunha, eles disseram, olha, o senhor também fez um pronunciamento que nós acompanhamos aqui. Então o senhor não serve como testemunha, o senhor vai ser indiciado também. Foi uma reconstrução do movimento operário também debaixo da ditadura em condições de clandestinidade, né? Quando houve o golpe de 64, na primeira negociação que teve entre sindicatos, acho que foi metalúrgico, não me lembro quais foram os sindicatos, e a Fiesp, um dos representantes da Fiesp na mesa falou assim, agora chegou a nossa vez. Os militares acharam que eles podiam transformar o país na quarta potência mundial. As condições para um país querer se multiplicar de repente são condições muito mais difíceis, muito mais complicadas, né? Para as quais o Brasil não estava preparado. Tanto é que eles endividaram o país. Um país que apresentou até os anos 79, 80, uma das experiências mais bem-sucedidas de industrialização, embora não de melhoria da estrutura social, ele vai entrar juntamente com vários países da América Latina e outros poucos da Europa na chamada crise da dívida externa. No final da década de 1970 e durante os anos 1980, os operários tinham péssimas condições de trabalho e viviam o arroxo salarial. Em vez de negociações entre empregados e patrões, era o governo quem decidia os reajustes de salários nas indústrias, sempre inferiores às perdas da inflação. Pega a inflação, aplica um corretor matemático lá, o reajuste é este, o limite é este. Então, de certo modo, tinha uma limitação estatal, digamos assim, para a negociação. Os trabalhadores só podiam receber 80% da inflação. Sim. Quer dizer, na lei, imagine isso. Não existia negociação, né? A negociação não era um fato na vida da categoria, de nenhuma categoria. A ditadura não permitia concretamente negociações. O trabalhador de chão de fábrica, de um trabalho mais desqualificado, ele vai ganhar próximo do mínimo e a desigualdade entre os trabalhadores, ela se expande em vez de reduzir, como vinha ocorrendo até os anos 50. Grande parte dos metalúrgicos era formada por migrantes, pessoas mal preparadas com baixa escolaridade. Muitos moravam em favelas e cortiços. Era de mineiros, interior de São Paulo, que vinham no interior sem nenhuma experiência industrial. E já era colocado com uma semana de treinamento mesmo, né? Para fazer uma parcela muito pequena da produção. As ditaduras, elas sempre são assim, elas vêm para atrapalhar as organizações populares. Eu nunca ouvi falar de uma ditadura militar de direita que venha para ajudar o movimento sindical. Mas mesmo tendo atrapalhado, tendo cerceado, muitos sindicalistas foram assassinados pela ditadura, a estrutura sindical permaneceu. E com a redemocratização, o movimento sindical volta com tudo, mais ousado ainda, mais organizado ainda, com mais força de luta, com mais representação, o que acabou, inclusive, criando um seleto grupo de trabalhadores das indústrias com um poder de compra bastante razoável, que permanece até hoje. Mesmo com a repressão da ditadura militar, com a proibição das greves por lei, o sindicalismo classista e independente do ABC paulista toma iniciativa contra o poder do chumbo. É o que você verá no próximo bloco. Você sabia? A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, foi fundada em 1941 e iniciou as atividades em 1946? A fábrica de aço foi determinante no processo de industrialização do Brasil, pois supriu as necessidades das primeiras grandes indústrias do país. Foi o período mais rico da história do movimento sindical brasileiro.
era o trabalho durante o governo Médici, os anos de chumbo, os anos piores da ditadura, né? O trabalho era sábado e domingo, virar semana trabalhando, jornadas enormes, em condições absolutamente precárias, inseguras. Às vezes condições em que, bom, tinha fábricas pesadas, por exemplo, que morriam e se acidentava a gente a toda hora. Mesmo com a repressão da ditadura militar, com a proibição das greves por lei, o sindicalismo classista e independente do ABC paulista tomou iniciativa. E qualquer outro dia, nós estaremos dispostos a fazer uma greve. Sob o comando do presidente do então Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, Luiz Inácio da Silva, o Lula, milhares de trabalhadores enfrentaram empresários e governo na luta por direitos trabalhistas. Greves históricas balançaram o poder constituído pela força. As greves mudaram o ambiente político nesse sentido também, né? Foram impondo, né, aos patrões e ao governo coisas que eles não queriam. Nós conseguimos o direito de negociação em plena ditadura. Então, nas negociações conseguimos as primeiras conquistas. É claro que com greves, né? A greve de 78, que foram greves dentro da fábrica, a greve geral de 79, que já foi fora da fábrica, nos reunidos nos estádios, no sindicato e também no Paço Municipal. E o conflito maior foi na greve de 80. Em 1980, houve a intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos e a cassação da diretoria. Nós fomos vários diretores presos, inclusive o Lula foi preso, eu fui preso, o companheiro Devani foi preso. Nós não obtivemos acordo, uma greve em que nós saímos derrotados economicamente, mas muito evoluídos e, portanto, foi uma grande conquista porque nos sentimos vitoriosos politicamente. A ditadura militar pensou que, com a prisão das principais lideranças, a greve poderia atenuar, né? Os trabalhadores poderiam voltar ao seu trabalho, mas o contrário, com as nossas prisões, a greve ganhou uma conotação e se fortaleceu muito, né? De que a gente estava preso e os trabalhadores fazendo greve aqui em São Bernardo do Campo e Diadema. Fato importante que nós não vamos abrir mão em hipótese alguma e que é muito mais importante que o nosso aumento, que é o retorno da nossa diretoria ao sindicato. Os empresários foram forçados a negociar muitas condições diferentes daquelas que estabeleciam no contrato coletivo, no dissídio, no acordo coletivo com o sindicato. Aí começou a haver um movimento para negociação que começou a jogar por terra a legislação do arrojo salarial. Começou a impor a negociação aos patrões que não queriam negociar e começou a criar para o governo uma situação difícil. Ele tinha que admitir a negociação. É um elemento importante até para a gente pensar das greves gerais que emergem nesse período, que setores que ela mais afetam, como isso se articula com a resistência política, com a criação da Central Sindical, da CUT, com a criação do PT, com a resistência à ditadura, né, com a reorganização sindical, a expansão, o fortalecimento do novo sindicalismo. Eu diria que foi o período mais rico da história do movimento sindical brasileiro, porque surgiram expressivas lideranças sindicais que tinha a figura do Lula como o expoente máximo. Tivemos o aparecimento também de forma bastante combativa de sindicatos de outras categorias profissionais que já existiam antes, mas aqueles anos de 78, 79, 80 foi um momento que despontou o surgimento do sindicalismo de luta democrático, de base, com lideranças sindicais, os metalúrgicos, químicos, bancários, professores, petroleiros, no campo. Tivemos aí o surgimento de lideranças bastante expressivas. A série de greves dos metalúrgicos do ABC desestruturaram parte do poder constituído. As manifestações eram reprimidas com violência. Devemos aqueles que tomaram a iniciativa de questionar o regime militar nos anos 70. Isso tem uma parte importantíssima
ao sindicato, aos trabalhadores, não é? A renovação sindical, porque nós tínhamos uma direção sindical que, de certa maneira, estava desconectada com a classe trabalhadora, então há um movimento de renovação dos sindicatos. Não é? Então, isso tudo vai ajudar a reivindicar por parte dos trabalhadores a recuperação de perdas salariais, o movimento dos salários acompanhando a produtividade. Nós lutávamos por melhores condições de trabalho e por melhores salário, que era uma parte econômica, e essa luta, que era uma luta econômica, ela acabou se transformando numa luta política, junto com outros setores da sociedade brasileira também, que lutavam pelo restabelecimento da democracia no nosso país. Nos anos 80, o movimento sindical brasileiro é um agente social que ganha grande protagonismo na cena política nacional. A partir das greves, e a transição para a democracia foi feita sob greves, esse movimento não só tem grandes mobilizações, como também se renova do ponto de vista da organização sindical e influencia, de certa forma, também as políticas que vão ser adotadas na transição para a democracia, especialmente no processo constituinte. A luta dos trabalhadores permaneceu depois da queda da ditadura. O governo brasileiro, na época, perdeu completamente o controle da economia e a inflação ficou sem freio. Entre 70 e 80, a dívida externa dobra. Entre 80 e 90 ela dobra de novo. Se viveu o período dos anos 80, o período de altíssima inflação, do ponto de vista econômico foi uma década perdida, uma desordem econômica muito forte. Então, ou seja, você não deu bases econômicas para viabilizar os avanços conquistados no processo constituinte de 86 e 88. A produção industrial não é que ela não cresce, ela cai profundamente, amplia-se o desemprego. E, embora tenha ocorrido uma tentativa de recuperar o país a partir do plano cruzado em 86, como ele não teve êxito, a partir de 87 você volta a ter uma recessão, uma década perdida, uma década que o país não cresce, que não há investimento público, nem investimento privado, a não ser no setor exportador, porque o país exporta muito, faz uma recessão para que as empresas tenham capacidade e sejam empurradas para a exportação com um dólar mais valorizado. Na década de 1990, a relação conflituosa entre capital e trabalho teve de ser revista. A economia brasileira, que se manteve fechada durante a ditadura militar, foi aberta ao mercado internacional sem critérios. Produtos importados com mais tecnologia, mais baratos, chegavam ao país comprometendo a nossa indústria, de maneira geral, ainda pesada e obsoleta. No próximo programa sobre indústria e trabalhadores da série Brasil Metal, você vai acompanhar o protagonismo dos trabalhadores para superar a abertura do país ao mercado internacional. Deixando as diferenças de lado, trabalhadores, empresários e governos se unem e fazem concessões em prol da nossa indústria. Você verá também as conquistas do país na última década. Apesar de significativas, ainda temos muito o que fazer para seguirmos crescendo com sustentabilidade. A gente ajudou a derrubar a ditadura, criamos um partido político, criamos uma central sindical, criamos modelos mais democráticos de representação sindical, lutamos pelo fortalecimento da representatividade dos sindicatos, então a gente não parou até hoje.